Olá, Deus abençoe a sua vida. Vamos à reflexão de número 29 no livro de Josué. Estamos entrando agora no capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 15. E essa leitura será realizada na Bíblia NVI. E souberam disso todos os reis que viviam ao oeste do Jordão, nas montanhas, na Cefelá e em todo o litoral do Mar Grande até o Líbano. Eram os reis dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Eles se ajuntaram para guerrear contra Josué, contra Israel. Contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam que Josué tinha feito com Jericó e Ai, recorreram a um ardil. Enviaram uma delegação com jumentos carregados de sacos gastos e vasilhas de couro velhas, rachadas e remendadas. Os homens calçaram sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas velhas. Todos os pães do suprimento deles estavam secos e esmigalhados. Foram a Josué ao acampamento de Gilgal e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, queremos que façam um acordo conosco. Os israelitas disseram aos heveus: talvez vocês vivam perto de nós, como poderemos fazer um acordo com vocês? Somos seus servos, disseram a Josué. Josué, porém, perguntou: quem são vocês? De onde vocês vêm? Eles responderam: seus servos vieram de uma terra muito distante por causa da fama do Senhor, do seu Deus, pois ouvimos falar dele e de tudo o que fez no Egito, e de tudo o que fez aos dois reis dos amorreus a leste do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que reinava em Asterote. E os nossos líderes e todos os habitantes da nossa terra nos disseram: juntem provisões para a viagem, vão encontrar-se com eles e digam-lhes: somos seus servos, façam um acordo conosco. Este nosso pão estava quente quando o embrulhamos em casa, no dia em que saímos de viagem para cá. Mas vejam como agora está seco e esmigalhado. Estas vasilhas de couro que enchemos de vinho eram novas, mas agora estão rachadas. E nossas roupas e sandálias estão gastas por causa da longa viagem. Os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram o Senhor. Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade o ratificaram com juramento. Glória a Deus pela leitura da sua palavra, amém? Nós estamos agora iniciando o capítulo 9, Josué com Israel continua dentro da campanha de conquistar a terra, né? Eles agora passaram por Jericó, passaram por aí, agora estão entrando mais para o centro, inclinado mais para o sul da região de Canaã, né? Então eles estão caminhando aí, e dentro dessa campanha agora, né, eles encontram aí agora uma outra adversidade, né? O texto foi claro em dizer que ali os reis, sabendo de tudo que Josué e Israel estava realizando, as conquistas, as batalhas, né, eles temeram. Então os reis daquela terra se juntaram e ali, né, para tentar se unir para ir contra Israel, mas os gibeonitas, eles, quando ficaram sabendo da vitória que Josué e Israel tiveram sobre Jericó e Ai, eles resolveram agir de uma outra forma, né? Usando uma estratégia. Então fingiram-se ser se aproximaram de Israel, né? Aqueles moços, fingindo ter vindo de muito longe, e aí colocaram todo um cenário, né? Roupas velhas, sapatos velhos, trouxeram pão, né, vencido, o vinho naquela... trouxeram o vinho aí naquela bolsa e ela já toda rachada. Então eles montaram todo um cenário para enganar Josué, para enganar o povo de Israel e ali poder fazer uma aliança com eles, né? E aí o texto segue dizendo que depois dessa apresentação toda, Josué ali, os homens olharam, né, deram uma checada para ver se realmente as coisas eram muito velhas, os sapatos deles já estavam velhos, a roupa gasta, que eles colocaram tudo isso para poder enganar, e aí realmente enganou tanto a Josué como a Israel. E no versículo 15 nós vemos então Josué fazendo uma aliança com eles, né? E aqui nós terminamos esse
primeiro momento aí do capítulo 9, né? Então vamos às reflexões, vamos analisar um pouco, porque muitas dessas ações, muito desse cenário, né, trazendo para os dias de hoje, faz parte do nosso dia a dia, faz parte inclusive da nossa relação com Deus, né? E eu quero começar aqui falando um pouquinho sobre essa questão da reincidência do pecado, né? Aquela batalha, aquele mau hábito que muitas vezes nós temos, e às vezes num momento de mais assim, busca, de mais entrega a Deus, nós choramos, nos arrependemos, mas confiamos no Senhor, né? Deus tem desenvolvido em nós, Deus tem nos concedido essa fé, né? Mas um dos armamentos que Deus nos orienta a ter é a vigilância. Então nós sabemos que devemos orar, devemos jejuar, mas também devemos estar vigilantes, né? Nos policiando. Por quê? Porque as batalhas que vivemos vêm de todos os lados, né? E uma delas vem dos nossos maus hábitos, aquilo que praticamos com frequência. E aqui nesse texto nós vemos agora Josué incorrendo no mesmo erro. Essa reincidência do pecado diante de um cenário que se apresenta na frente dele, um cenário desconhecido, um cenário, e ele está dentro de uma campanha de batalha, ele novamente não consulta ao Senhor, né? E esses moços se colocaram ali bem próximo, né? Eles vieram ali aonde estava o exército de Israel, né? Eles entraram no povoado, eles foram falar com Josué. Então eles estavam muito próximos, e falando dessa proximidade agora, né, então primeiro esse ponto da vigilância, que devemos tomar cuidado, principalmente nos policiarmos, para aquilo que muitas vezes nós estamos caindo constantemente, né? E nós precisamos dessa vigilância, precisamos consultar ao Senhor, precisamos meditar na palavra do Senhor constantemente, cultivar uma vida de jejum, de oração, para encontrar em Deus força para vencermos, porque vencer maus hábitos não é uma coisa fácil, né? E essa coisa deles irem lá pertinho, né, a gente pode ter aqui também uma reflexão importante sobre essa questão daqueles que estão próximos, né? E aqui você vai ver que dentro da nossa caminhada nós temos a ação do inimigo contra nós, e às vezes essa ação é uma ação direta, ou seja, nós somos muitas vezes, né, atacados, mas de uma forma bem visível. Você vê, você está sendo atacado no trabalho, às vezes dentro de casa, às vezes até dentro da sua própria igreja, às vezes dentro do grupo de amigos que você tem. Então, às vezes os ataques eles estão muito visíveis, você vê essa batalha direta. Então, por isso nós falamos desse ataque direto. É o inimigo usando, né, o que está em torno de nós, né, para querer nos atacar, para querer nos ferir, nos machucar, para querer fazer com que nós paremos de servir ao Senhor. Então, às vezes, nós estamos em batalhas que são assim, diretas, e você vê o mal se formando diante de você, você compreende aquilo, e aí você precisa se preparar para aquilo, né? Você precisa se preparar. É como uma pessoa que vem gritando na sua frente, a palavra do Senhor nos diz assim, olha, quando vier com ira, com gritaria, para a gente responder com palavra branda, né? Porque a palavra branda, ela destrói toda a ira. Então veja bem, diante de um ataque direto desse, nós temos no Senhor as respostas e a orientação para como vencermos. Mas existe uma artimanha do inimigo também nos ataques indiretos. Então aqui você vê que o povo foi lá, entrou dentro da nação de Israel, foi lá onde Israel estava posicionado, entrou ali, conversou diretamente, bem próximo. E eu quero falar dessa intimidade. Nós também temos que tomar cuidado com aqueles que estão dentro do nosso círculo de amizades, de relações, né? Às vezes, quando essas pessoas estão muito próximas, elas conseguem nos enganar. Então nós também temos que tomar cuidado com isso. E aí tem muitos exemplos, né? Às vezes, vamos pegar um exemplo de casal, por exemplo, né? Às vezes a serva do Senhor está lá querendo servir a Deus e vem um marido com aquelas artimanhas para tentar tirar a serva do Senhor dos trabalhos da igreja. E olha, irmãos, aqui eu quero deixar uma coisa também, né? Eu tenho visto isso acontecer, infelizmente, na vida de algumas pessoas. Às vezes, esse marido ou essa esposa que está distante do Senhor, né?
eles não são pessoas incrédulas, não, são cristãos também. Às vezes o marido não atua na igreja tanto como a esposa, e ele começa a bloquear, ele começa através da artimanha, porque ele está ali bem próximo, com aquela palavrinha, né? Aquele jeitinho, ele dá um jeitinho aqui, ele vai enganando e vai tirando essa serva do Senhor das coisas de Deus, ou vice-versa, né? A mulher vem com muitas artimanhas para tirar o marido, e isso acontece com amigos. Às vezes tem um grupo de jovens lá, e tem aquele que quer fazer, não está na presença do Senhor, não está tão presente, ou mesmo está tomado por inveja. Eles estão próximos de nós. E sermos enganados por quem está próximo é muito fácil, porque é aquele que você escuta, é aquele que tem a palavra diante de você. E aí nós temos que tomar um cuidado muito grande. Aquele seu colega de trabalho que vem ali, né, montando um contexto todo para você se prejudicar. E às vezes aí quando acontece a coisa, ele pula fora e você fica lá dentro daquela condição lá, perdido, e aí você paga o preço dessa desobediência, de não viver uma vida onde você consulte a Deus, viva uma oração diária. Tudo que se apresenta diante de nós, nós temos que levar a Deus. Essa é a grande lição aqui, é a grande reflexão dessa leitura que nós fizemos até aí o versículo 15. Deus requer isso de nós. Deus já nos orientou que Ele quer essa ação de todo aquele que o adore. Para tudo nas nossas vidas nós temos que consultar o Senhor, porque diante dos ataques diretos, que muitas vezes parece muito mais claro para nós, existem também muitas armadilhas. Nós precisamos da orientação de Deus, principalmente para saber como vamos vencer. E nos indiretos, que é aquele que a gente não percebe, aqueles que vêm bem embutido, bem revestido, bem escondido, né? E às vezes até dentro da igreja, né? E onde a palavra nos orienta: acautelai-vos dos falsos obreiros. Então olha só, essa cautela. E para isso, como é que nós vamos vencer esses ataques? Tanto direto como indireto, consultando ao Senhor. Então esses moços chegaram aí, né? Então no primeiro momento, né, a gente já vê que é uma falha. Nós já temos isso, essa coisa do corre-corre, deixar de consultar a Deus. Às vezes a situação parece estar tão clara, está tão definida, a gente já toma uma decisão. E aqui a palavra do Senhor está nos dizendo que isso pode nos trazer um grande prejuízo e que isso não agrada ao Senhor. Por mínimo que sejam as decisões, vamos consultar ao Senhor, né? Então nós vemos esses dois pontos aí, essa reincidência do pecado, que é muito grande, e essa coisa da intimidade. Nós temos que estar atento, né? Nós temos que amar, nós temos que perdoar, nós temos que estar junto, mas temos que estar vigilante. Maldito o homem que confia no homem, né? Então novamente aqui Josué comete o mesmo erro nessa reincidência de pecado, e todo Israel, porque Israel foi lá e confirmou, ratificou aquilo que Josué tinha feito, né? E como o inimigo se apresentou dessa forma, não veio com espada, ele veio na artimanha. Cuidado com aqueles que estão próximos, cuidado com aqueles, né, que muitas vezes vem com aquela palavrinha doce e tudo, e muitas vezes está tentando tirar você da igreja, está querendo tirar você dos propósitos de Deus, dessa caminhada que você está fazendo, abençoada no Senhor. Às vezes a pessoa vem com uma coisinha aqui, uma coisa para querer evitar que você vá para a igreja. Quantos cristãos muitas vezes deixam de ir para o culto, por causa de coisas que acontecem, de pessoas que chegam e vão aos pouquinhos tirando você dessa caminhada, e você aceita. Aí vem, olha, hoje eu não vou estar no culto, hoje eu não vou estar na reunião. Por quê? Por causa do contexto que o inimigo cria em torno das nossas vidas, nos impedindo de prosseguir. Então saiba que o nosso compromisso primeiro é com Deus. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o restante vos será acrescentado. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa estar em alerta em relação a isso, né, esse contexto. E o que a palavra nos ensina aqui, que Deus, Ele quer ser consultado em tudo. Então tudo que você for fazer, consulte ao Senhor, cultive uma vida de jejum, de oração e de vigilância, esteja atento, né? Nós temos que estar aí, né, olhando para todos os lados, e é isso que Deus espera de nós. Deus espera que todos os dias nós estejamos na presença dEle, entregando o dia, entregando as decisões, e colocando tudo diante do Senhor, e esperando nele, né, a resposta para tomarmos as decisões. Deus abençoe você e sua casa, amém? Que a graça do Senhor esteja sempre sobre vocês. Deus abençoe.